Muito boa noite, minha nação tricolor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia para a gente falar sobre a goleada do Esquadrão de Aço neste domingo na Arena Fonte Nova, vencendo a equipe do Colo-Colo de Ilhéus pelo placar de 6-0, com direito a golaço de William José de falta. No vídeo de hoje a gente vai repercutir esse jogo, obviamente, falar sobre tudo o que aconteceu durante a partida, falando também sobre o que aconteceu antes na apresentação do atacante Kaique e falando também sobre as notícias do mercado de transferências que mesmo em dia de jogo não param. E eu queria explicar uma situação para vocês também envolvendo um jogador do Bahia que vai estar livre no mercado praticamente para negociar com outra equipe. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, é muito importante para você ajudar o canal. O Bahia ganhou de 6-0, então a chuva de like nesse vídeo é muito importante também para você que você se inscreva no nosso canal para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o que aconteceu antes da partida rapidamente, para a gente entrar no assunto do placar de 6-0, que para mim foi uma delícia de jogo, né? O Bahia ganhou e convenceu hoje na Arena Fonte Nova. Falando sobre a apresentação do atacante Kaique, foi apresentado, né, antes do jogo o atacante, o Bahia que monta com um trio de ataque com apenas 18 milhões de reais, é o que foi investido para montar e para trazer Eric Puga, William José e Kaique. Em tese, os três atacantes reservas do Bahia, que acho que vão criando cada vez mais uma dúvida na cabeça do Rogério Ceni. O William José hoje com esse golaço de falta, o Eric Puga, né, já vindo jogando muito bem na temporada, dando assistências, hoje deu pelo menos 2 assistências na minha conta, foi um jogador super importante, criativo, inteligente, e o Kaique que está chegando também para tentar se readaptar, né, dentro do futebol brasileiro e tentar, obviamente, um resgate dentro da sua carreira para que possa resgatar os bons momentos que ele já viveu, inclusive, com a camisa do Bahia. Estou muito esperançoso que o Kaique possa viver esse momento. É importante também para a torcida ter paciência com o jogador, é entender que ele chega num momento, né, depois de uma grave lesão que ele teve no joelho, vestindo a camisa do Bahia, que ele possa se recuperar, que ele possa ir ganhando os minutos aos poucos, indo jogando, para que ele possa ir ganhando ritmo de jogo e, consequentemente, sendo o Kaique que a gente estava acostumado a ser no Campeonato Brasileiro de 2023. Antes da lesão, era o melhor momento dele desde o Fluminense, né? Desde que ele saiu do Brasil naquele ano e, enfim, infelizmente teve aquela grave lesão. Falando sobre o jogo agora, os 6-0, eu falei para vocês que o Bahia precisava se impor, ter a posse da bola e ser um time mais rápido no campo ofensivo. Era importante que no último terço do campo as ações fossem um pouco mais rápidas do que foi no jogo contra a equipe da Juazeirense. Naquele gramado do Adalto Moraes, que para mim é um passo, aquilo ali não pode ser chamado de gramado em nenhuma das hipóteses, era difícil você ter essa velocidade no último terço do campo, porque a bola quicava muito, porque o passe não saía certo, né? Às vezes a bola chegava no local errado, que o jogador fez o passe, enfim. Então era impossível você ter essa velocidade, por mais que tivesse, né, e que fosse necessário ter pelo menos uma velocidade ali nas ações, nos cruzamentos na área, para o time tentar ser um pouco mais rápido e tentar fazer, obviamente, pegar na defesa da Juazeirense desprevenida. No jogo contra o Colo-Colo, num gramado bom, onde o Bahia já conhece, troca de passes, o time conseguiu ser muito mais rápido, muito eficiente e conseguiu criar diversas oportunidades. Tanto é que o placar mostra justamente o que foi a partida. Um Bahia com posse da bola, um Bahia se impondo contra uma equipe muito, muito frágil do Colo-Colo, conseguindo fazer os gols com tranquilidade, que era o mais importante. Ah, mas é um time fraco, é o Colo-Colo. Eu sei que é tudo isso, mas mesmo assim, contra adversários frágeis, o time pode sentir dificuldades, e o Bahia já sentiu dificuldades em alguns momentos da temporada contra outras equipes. E contra esse time do Colo-Colo, era assim, o Bahia fez o necessário, o Bahia fez o óbvio, o que deveria fazer. Em muitos momentos da temporada, o time não conseguiu fazer isso. Então, mesmo sendo um adversário frágil, também é importante reconhecer, também é importante dar créditos ao que foi feito. É um time com posse de bola, assim, se impondo em relação ao seu adversário, não deixou o Colo-Colo jogar. O Colo-Colo, se eu não me engano, teve pouquíssimas finalizações, foi uma ou duas finalizações, algo assim, não foi muito disso. Pouquíssimos escanteios também, teve pouquíssimo tempo com posse de bola. Era um time que, quando perdia, já era muito agressivo na marcação para recuperar a bola e começar o jogo novamente. Caio Alexandre jogando muito no meio de campo, distribuindo o jogo. Era um time leve, né? Não tinha um jogador de marcação, até porque não se fazia necessário. O Rogério colocou um time muito ofensivo em campo, com o Rodrigo Nestor também começando titular, e na minha opinião fazendo uma boa partida. É esse Bahia que eu quero ver. É muito pouco ainda? É muito pouco, é início de temporada, é um adversário frágil, tem muita coisa ainda para ser ajustada, mas já me deixa feliz, pelo menos, né, que esse início de temporada está sendo convincente, que a gente está conseguindo fazer os gols, que a gente está conseguindo vencer as partidas, que são partidas, né, teoricamente fáceis de vencer, está se fazendo obrigação, e em gramados ok também o Bahia está praticando um bom futebol. É seguir evoluindo, é seguir passo a passo, jogo a jogo, para que o time possa cada vez mais ir ganhando forma, ir ganhando cancha, ritmo de jogo, que é o mais importante, para quando os jogos mais difíceis, né, da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano chegarem, esse time está mais consolidado, está um pouco mais entrosado.
Provavelmente a final vai ser Bahia e Vitória, provavelmente a final, né, caso os dois times cheguem e vão ganhando, né, os seus jogos ali, semifinal e tal, deve ser no Barradão, então é uma chance de revanche, né, pelo que foi na temporada passada. O Bahia com esses 6-0 praticamente também já encaminha a sua classificação, ainda falta garantir isso matematicamente, mas já está nos dentro do G4, muito difícil de sair. O Vitória também provavelmente já está classificado, quase isso, então provavelmente a gente deve ter uma final Bavi e os dois times se enfrentando. Então é isso aí, Copa do Nordeste também é a mesma coisa, continuar fazendo os pontos para que a gente possa ficar bem nas finais. Falando agora sobre o mercado de transferências, né, finalizando o vídeo falando sobre isso, falando sobre a situação do Léo Cittadini, jogador que pertence ao Bahia, que estava atuando na última temporada pelo Xangai Port da China, foi campeão chinês inclusive, e que tem vínculo com o Tricolor de Aço, ou seja, teria que voltar para se representar no CT Evaristo de Macedo e continuar as atividades junto com o grupo e ser incorporado. Só que acontece que o Léo Cittadini foi avisado de que não vai ser mais utilizado pelo Bahia e está livre para negociar com qualquer outra equipe que deseja contar com o atleta. Tinha negociações sim avançadas com o futebol chinês para continuar na China, só que acabou não avançando, acabou não dando certo. E ele também foi informado de que não vai continuar no Bahia, está livre para continuar sua carreira em outro clube e por conta disso ele não vai permanecer. Eu acho uma pena essa contratação, era um momento de desespero do Bahia em 2023, quando contratou o Léo Stadini, né, naquele momento, o time precisava reagir no Campeonato Brasileiro, precisava fazer pontos, precisava de um meio-campista um pouco mais criativo e tal, e se imaginava, né, se enxergava no Léo Stadini uma boa opção para isso. Em tese, pelos números, pelo desempenho ali no Atlético Paranaense, né, dos últimos anos, era uma boa contratação, mas dentro do campo se provou ser totalmente ao contrário disso. Um jogador frágil, né, um jogador que teve problemas físicos, não conseguia jogar, teve muitas lesões, até né, quando ele foi para a China, antes, né, quando ele estava passando aquele processo de recuperação, ele ganhou um pouco mais de massa muscular e se apresentava mais forte e tal, mas mesmo assim que ainda com muita dificuldade de conseguir jogar e jogar em alto nível, foi emprestado por lá no futebol chinês, que é um futebol menor, com uma intensidade também que não tem nem comparação com o futebol brasileiro. Ele conseguiu se destacar, conseguiu ir bem, mas para o Bahia eu acho um pouco assim já demais, né? O Léo Cittadini que ele possa seguir sua carreira, que ele possa ser feliz em outra agremiação. Desejamos obviamente sorte ao atleta. O Bahia não deve trazer mais um meio-campista. O Léo Cittadini em tese não é uma saída, né? Porque ele não estava dentro do elenco, então não vai ter reposição ou qualquer coisa do tipo. O Bahia não está dispensando o Léo Cittadini porque está pensando em trazer outro meio-campista. Está dispensando o Léo Cittadini porque entende que não é uma peça mais que vai ser utilizada durante a temporada e para mim assim, Bahia acerta, né? A gente olha e reclama às vezes do movimento do Bahia dentro do mercado de transferências, mas se você, como eu falei no início do vídeo, se você olha para o ataque e vê Kaique, William José e Eric Puga, os três custando apenas 18 milhões de reais no mercado que está super inflacionado, créditos para o Cadu Santoro, bola para ele. E é importante reconhecer. Ah, mas tá falando isso só porque fez um golaço. Não, não tô falando isso só porque ele fez um golaço, não tô falando só isso porque o Eric Puga começou bem contra as equipes frágeis do Campeonato Baiano. Eu tô falando isso porque de fato são jogadores e movimentos muito interessantes que ao longo da temporada vão se provar e vão se mostrar porque que foram feitos os investimentos, né? O Eric Puga é um jogador super inteligente. Ele tá tendo o desempenho que ele teve na Série B, que é um campeonato de nível muito mais acima. O William José fez esse gol, ele tá acostumado a fazer isso em La Liga, no Campeonato Espanhol, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Início de temporada, ainda está no começo. Quando começar mesmo a temporada de fato, com as finais do Baiano e do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, inclusive a gente já tem Libertadores no dia 18, é importante falar isso aqui. Aí sim a gente vai poder ver mais do William José que a gente estava acostumado em La Liga na Espanha, porque ele vai estar muito mais motivado, vai estar num ambiente totalmente diferente do que ele estava vivendo lá na China. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.